E aí, caras, começando aqui mais um vídeo do canal Expresso de Hogwarts. No vídeo de hoje nós temos a volta do quadro Potter+, e eu acho que antes tarde do que nunca eu mereço sim vir aqui falar sobre Castelo Bruxo, a escola de magia e bruxaria brasileira. Sim, você não ouviu errado. Pra quem não sabe, no dia 29 de janeiro desse ano, o Pottermore e a J.K. Rowling nos presentearam com um texto magnífico contando um pouquinho mais da história da nossa escola de magia e bruxaria. Mas caso tu não saiba, a gente já sabia que existia uma escola de magia aqui no Brasil graças a esse livrinho aqui, Harry Potter e o Cálice de Fogo, lançado em 2000. Na página 71 dessa minha edição, o Rony conta pro Harry: eu sei que há outras escolas, mas nunca encontrei ninguém que estudasse nelas. O Gui, seu irmão, teve uma correspondente em uma escola no Brasil, isto foi há anos, e ele quis ir para lá numa viagem de intercâmbio, mas mamãe e papai não tiveram dinheiro para bancar a viagem. E quando o fã de Harry Potter leu isso aqui pela primeira vez lá em 2000 ou então um pouquinho depois, ele sempre teve curiosidade, sempre teve vontade de saber um pouco mais sobre essa escola, seja a localização dela, o nome, se a gente é divididos em casas aqui ou não, como a gente é em Hogwarts e também em Ilvermorny. E 16 anos depois da publicação de Cálice de Fogo, a J.K. Rowling foi pro Pottermore e falou: a escola do Brasil se chama Castelo Bruxo, e é sobre isso que o vídeo de hoje vai falar. E antes de começar o conteúdo, né, cara, não reclama que o nome da escola brasileira é Castelo Bruxo, porque Hogwarts, em tradução literal, é verrugas de porco. Sim, Hog é porco e Warts é verrugas, então eu prefiro Castelo Bruxo do que verrugas de porco. Vamos finalmente então ao texto, afinal o quadro Potter+, ele existe justamente pra isso, pra gente dissecar os textos que a J.K. Rowling postou no Pottermore. Então vamos lá. O texto começa nos revelando que Castelo Bruxo recebe alunos de toda a América do Sul e ela fica escondida entre a floresta tropical. Logo de cara a gente pode levantar duas coisas já com essa introdução do texto. A primeira, muita gente se pergunta qual seria a língua oficial falada em Castelo Bruxo, né? Mesmo a escola ficando no Brasil, a gente sabe que o nosso país é o único que fala português aqui na América do Sul. O resto, em sua grande maioria, fala em espanhol. Na real, eu acho que todos falam espanhol, só o Brasil mesmo que fala português. Geógrafos de plantão, me corrijam se eu estiver errado. E daí fica no ar, né? Já que a gente recebe alunos de toda a América do Sul, ou seja, quase todo mundo fala em espanhol, será que a língua oficial da escola, ou seja, os professores, a diretora, o diretor, enfim, eles falam português ou falam espanhol? Fica no ar aí, a gente não tem como saber. A segunda coisa é que o texto nos revela que ela fica escondida, né, na floresta tropical. Isso é muito vago, isso pode ser em qualquer lugar, mas de acordo com o desenho do mapa que foi lançado das escolas ao redor do mundo, a gente vê que o desenho de Castelo Bruxo tá bem em cima ali de onde seria a floresta amazônica, que é sim uma floresta tropical aqui no Brasil. Então é tipo 99,9% de certeza que Castelo Bruxo fica sim na floresta amazônica. Ainda falando sobre sua localização, o texto nos revela que se um trouxa olhar para Castelo Bruxo, ele vai ver apenas ruínas, ele não vai ver a escola de verdade. E a gente conhece bastante esse truque, né? Sim, meus amigos, Hogwarts também utiliza desse mesmo método aí para se esconder dos trouxas, e o próprio texto fala que a história não sabe quem pegou a ideia de quem. As duas escolas usam o mesmo método e não sabe quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Não, mentira. Castelo Bruxo é um edifício quadrado e imponente, cheios de pedras douradas e frequentemente comparado a um templo. Mais uma coisa muito legal pra gente comentar sobre isso. Se a gente parar pra analisar a imagem divulgada pelo Pottermore, mais a sua descrição física que tá no texto, mais a sua localização, a gente pode chegar em algumas conclusões que nos levam a alguma teoria aí muito doida. Vocês já ouviram falar na lenda da cidade perdida de Eldorado? Não? Eu vou contar o que é. A lenda de Eldorado surgiu em meados do ano de 1535 e conta justamente que existia uma cidade perdida no meio da floresta amazônica. Seria uma cidade repleta de ouro em suas construções, em seus templos, em suas armaduras, nas estátuas de figuras importantes e muito mais coisas. Bota na tela aí algumas imagens que existem na internet da suposta cidade de Eldorado. Inclusive essa aqui que é do filme O Caminho para Eldorado, da DreamWorks. Aí tu analisa junto com essas que eu coloquei aqui antes e junto com a foto que o Pottermore divulgou. Cara, não é tipo basicamente a mesma coisa? Apenas reforçando a teoria, a lenda de Eldorado diz que a cidade tinha origem inca e a arquitetura inca é bem única, principalmente pelos templos incas. Bota alguns exemplos de templos incas aqui na tela e novamente compara com a imagem do Pottermore. Cara,
É muito igual. E Renier, meu Deus, o que tu quer dizer com essa teoria? Então Castelo Bruxo é a cidade perdida de Eldorado? Não, eu não tô falando isso. Eu só tô falando que, cara, a gente, conhecendo a J.K. Rowling do jeito que a gente conhece, a gente sabe que ela ama pegar lendas do mundo real, histórias do mundo real e transportar para o seu mundo mágico, para o seu mundo bruxo, dando sim um significado mágico, um significado bruxo para essas lendas. Isso acontece com vassouras. Pô, todo mundo pensa em bruxa da Idade Média, pensa na bruxa andando de vassoura. O que ela fez foi lá e atribuiu isso ao universo mágico dela também. E essa ideia de Castelo Bruxo ser uma referência à cidade de Eldorado, pra mim faz total sentido. Eu amo demais essa mulher e, cara, 99,9% de certeza, de novo, que ela fez isso de propósito. Mas, continuando o texto, é de nosso conhecimento que tanto os terrenos da escola quanto o próprio edifício, eles são protegidos por criaturinhas chamadas de caiporas. Criatura aí bem presente no nosso folclore brasileiro. Então é muito legal ver como a J.K. veio pesquisar sobre a nossa cultura, sobre o nosso folclore, sobre a nossa magia para escrever a história da escola de magia brasileira. Os caiporas são espíritos pequenos e peludos, muito astutos e travessos, que aparecem durante a noite para vigiar os alunos de Castelo Bruxo e também as florestas da escola. O texto também nos revela o nome da antiga diretora da escola, a Benedita Dourado, talvez mais uma referência ao Dourado, E tem uma história muito curiosa da Benedita junto ao Armando Dippet. Lembra do Armando Dippet? Diretor de Hogwarts antes do Dumbledore. Enfim, a história diz que certa vez Benedita Dourado, em uma viagem de intercâmbio para Hogwarts, foi pega rindo altas gargalhadas na frente do professor Armando Dippet, quando ele chegou para ela e falou: pô, tá muito complicado o Pirraça aqui, o nosso poltergeist, ele é muito travesso, ele faz muita cagada aqui em Hogwarts. E daí a Benedita riu alto e falou: meu querido, ô Armando Dippet, eu vou mandar uns caiporas lá de Castelo Bruxo aqui pra Hogwarts pra tu ver o que é bagunça. E cara, novamente muito legal a J.K. Rowling mesclando a história das duas escolas. Tipo, imagina tu tá lá lendo o texto de boa e do nada tu se depara com Armando Dippet, Pirraça, que são coisas que a gente já tá acostumado há muito tempo no universo de Harry Potter. Ah, e só pra concluir a ideia, é dito no texto que o professor Dippet não aceitou a proposta de trazer os caiporas pra Hogwarts. Por que será? Sobre o uniforme da escola é descrito que os estudantes de Castelo Bruxo utilizam vestes verdes brilhantes, certamente ligadas aí à nossa grande capacidade de herbologia e magizoologia, ou seja, mexer com plantas mágicas e também com criaturas mágicas, claramente uma referência à nossa grande diversidade de fauna e flora que existe aqui no Brasil. Agora, novamente, esse vídeo era para ser só um vídeo falando sobre o texto, mas vamos teorizar muito aqui. Assim como a lenda de Eldorado, tem mais uma teoria pra gente falar. A gente sabe que esses textos sobre as escolas de magia espalhadas ao redor do mundo, eles começaram a ser postados pela J.K. Rowling para meio que preparar terreno para Animais Fantásticos, porque ela queria falar sobre Ilvermorny, que é a escola que vai aparecer lá na trilogia de 5 filmes. Quintologia, é assim que se fala? Trilogia de 5 filmes que não é, né? Tipo dupla de 3. E aí tu para pra pensar, o Newt Scamander, que é o nosso mais novo herói do mundo mágico, ele é um magizoologista, e Castelo Bruxo é versada em magizoologia. E se em algum dos filmes de Animais Fantásticos o Newt vier ao Brasil, vier a Castelo Bruxo pra chegar pros caras que são ali muito pica, né, em magizoologia e falar: ô bicho, e aí, o que tu acha dessa criatura aí? Não esquecendo que existe uma teoria rondando a internet onde fala que cada filme de Animais Fantásticos se passaria em um país diferente, porque quando perguntada no Twitter, a J.K. Rowling falou que sim, seriam 5 filmes e ela falou em 5 línguas diferentes. A primeira em inglês, e a gente sabe que o primeiro filme se passa em Nova York. A segunda em francês, e a gente já sabe que o segundo filme vai se passar em Paris. E a quarta, ela falou 5. E 5, pra quem não sabe, é o número 5, em português, também pode ser em espanhol, também pode ser em outro país que fala português, tipo Portugal, ou então porra, qual é o nome? Angola. Mas, cara, se existe uma escola de magia no Brasil e ela falou português, e essa teoria for verdade, é muito mais concreto de a gente acreditar que, se isso realmente for acontecer, o quarto filme vai se passar no Brasil, não acham? E essa possibilidade me deixa louco demais, meu Deus do céu. Mas, voltando ao texto, ainda é dito nele que Castelo Bruxo abre intercâmbios para receber alunos europeus que queiram estudar aí a fauna e a flora do nosso país, mágicas, né? E que foi justamente em um desses intercâmbios que o senhor e a senhora Weasley não deixaram o Gui ir porque não tinham dinheiro e tudo mais, aquela historinha que eu li no começo do vídeo. Além disso, Castelo Bruxo tem um histórico grande aí de ex-alunos famosos. Um deles é um dos maiores preparadores de poções do mundo, o Libatius Borage, autor do livro Estudo Avançado no Preparo de Poções, que é o livro que o Harry usa lá em Enigma do Príncipe, com as anotações do príncipe mestiço, que é o Snape e tudo mais, muito legal. Além do Libatius, outro ex-aluno famoso é o João Coelho, que atualmente é capitão do
famoso time de quadribol do Peru, o Rasa Árvores de Tarapoto. E claro, tem outro ex-estudante muito famoso que é o Renier Santos. Hoje em dia ele é apresentador do canal Expresso de Hogwarts no YouTube. E encerrando o texto por aqui, eu só gostaria de deixar duas coisas claras, porque eu sei que muita gente vai perguntar. Nós não sabemos se somos divididos em casas aqui em Castelo Bruxo. Aí tu fala, Renier, mas toda escola é dividida em casa. não. E a gente também não sabe qual é o método de seleção dos alunos para entrarem na escola. A gente sabe que lá em Hogwarts tem a pena de aceitação e o livro de admissão, que eu já fiz um Potter Mais aqui no canal sobre isso, pode clicar aqui no card pra assistir. A gente sabe também que tem outras escolas aí ao redor do mundo que utilizam outros métodos, mas infelizmente a J.K. Rowling não informou pra gente no texto de Castelo Bruxo qual é o nosso método de seleção. E é isso, galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou do conteúdo que eu trouxe aqui pra vocês sobre Castelo Bruxo, mesmo que seja muito atrasado, o texto saiu em janeiro, Renier, cara, não importa, eu tava a fim de falar sobre isso hoje e eu falei, ponto final. Deixa o teu like aí se tu gostou, e se esse é o primeiro vídeo do Expresso de Hogwarts que tu tá assistindo e tu curtiu o meu conteúdo, se inscreve aí no canal e clica no sininho pra ativar as notificações, pra não perder nada quando eu postar vídeo novo aqui. No mais, o vídeo vai ficando por aqui, então a gente se vê num próximo, valeu, e é nóis!